Paz do Senhor. Boa tarde aí, quem tá aí? Muito boa tarde. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha entrar nesse momento, Pai. Está presente aqui agora, Pai, para falar conosco. Traz quem precisa aqui, fala o que o Senhor precisa falar. As pessoas que chegarem aqui, Pai, que seja edificada pela Tua palavra. Eis-me aqui como vaso na Tua mão. Oh, aleluia, arei, candonei, racé. Já sinto a presença de Deus aqui. Tu és presente aqui, Senhor. Eis-me aqui, papai, para falar segundo a Tua vontade, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Irmãos, é muito legal porque Deus, Ele dá instrução e nós temos que aprender a ouvir Ele falar e dar atenção. Então, se Deus Ele mostra algo para você, às vezes você está se perguntando, orando, Ele já falou ou fala com você e você já nem sabe mais. Presta muita atenção quando Ele mostra, quando você vai deitar, por exemplo, Ele fala, fica ali alguma imagem, alguma coisa ali na sua mente. Porque Ele fala com a gente e Ele quer que a gente, ele quer que a gente pergunte para Ele responder, sabia? E eu tô vendo que Deus, Ele tem esse modo de agir. Deus, eu tava deitada e Ele tava me dando uma ideia, uma visão. Ele falava sobre águas. Ele começou a mostrar algumas passagens para mim que falava sobre águas. A passagem várias passagens na Bíblia. E eu perguntei: por que, Senhor? O Senhor quer falar sobre o mar agitado, sobre o mar que se abriu? O Senhor quer falar sobre a experiência de andar sobre as águas? O que o Senhor tem para dizer sobre isso? E daí Deus fez eu pensar várias coisas. E aí Deus falou, todas elas têm a ver com água, né, minha filha? Eu quero dizer para você algo hoje. E Ele me deu uma resposta na palavra, mas eu quero dizer para você algo hoje. Na palavra de Deus existem muitas histórias, muitas experiências que envolvem a água. Lá atrás, quando o povo israelita, o povo do Egito, os israelitas foram fugir pelo mar, a Bíblia conta que o mar teve que se abrir. E vai existir outras histórias na Bíblia em que nós tivemos que andar. Pedro andou sobre as águas. Porque Jesus liberou uma palavra e Pedro andou sobre as águas. Também vai ter uma palavra na Bíblia onde Jesus vai transformar no casamento a água em vinho, né? E aí por diante. O que Deus fala através disso? Deus transforma o estado das coisas para o que Ele quer. Ele transforma o estado das coisas para o que Ele quer. Você sabia que o ser humano é composto por água? A maior substância no ser humano é a água. Eu vou contar uma experiência brevemente para vocês. Sobre o dia que eu pedi para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Eu sentia o meu corpo balançando, como se fosse... Sabe quando você tem um copo e você tem água, a água balança? Se você fosse esse copo, você não sentiria a água balançando? Aí, ó, outra palavra, né?
O homem de tanque do Betesda acreditava que quando ele entrasse nas águas balançando, ele seria curado. Então eu estou falando sobre água, e nessa experiência que eu pedi para Jesus me batizar com o Espírito Santo, eu sentia de joelho a água balançando dentro de mim. E eu olhava para mim e eu falava, mas eu tô parada, por que eu tô sentindo, parece que eu tô balançando por dentro? E eu estava de joelho. E eu caí no chão, porque eu não consegui ficar, eu caí no chão. Só que eu tava sozinha. Eu tava de joelho, eu caí com as mãos prostradas. Irmãos, o que estava em mim já estava se agitando. Por quê? Por que isso? Eu não te falei que o nosso corpo é grandemente composto por água? 70% do corpo não é água, do corpo humano? Só que são águas vivas. O Espírito Santo, ele é uma fonte de água viva. Essa água, ela transborda na gente. E eu tô falando aqui sobre mudança de estado em nós. Todas essas situações que falava de água, Deus estava usando diferentes estados da matéria. Ele precisou mexer, talvez nas moléculas das águas, mexer em tudo, toda a matéria, toda o lugar ali, para o milagre das águas se abrirem. Ele precisou mudar. Eu estava conversando com um amigo sobre o milagre do vinho. Para você transformar água em vinho, você precisa de muita energia. A física vai dizer isso. E qual foi a energia da transformação da água de vinho que Jesus usou? A fé, né? Ele é a fé, ele é o autor da fé. Então, do que eu tô falando aqui? Eu tô falando sobre, acima de tudo, sobre experiências que fizeram, que provaram, que transformaram o interior dos homens, que provaram através de situações, testificaram nas pessoas. O Espírito Santo testificou nelas. E qual que é a fonte? Qual que é a fonte de tudo isso? É a água viva, né? A fonte de tudo é a água viva. E aí eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer falar com tudo isso? Aí Deus, ele me levou lá em Jeremias capítulo 16. E ele falou assim, a vida solitária ele levou e me levou no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 12. Diz assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. É aí que Jesus explicou por que ele tinha mostrado água para mim. Todas as experiências, todos os milagres vieram da fonte das águas vivas, o Senhor. Ele é a esperança de Israel. Então todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. O nome dos que se apartaram de mim
será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Irmãos, a palavra vai dizer que nada nós podemos fazer sem Jesus. Se você corta o ramo, ele é a figueira, ele é a árvore, nós estamos nele. Nós somos um corpo nele. Se você corta um ramo, se você corta a parte de uma árvore, aquela parte ela vai morrer. Por que ela vai morrer? Bom, existe uma coisa chamada a seiva, chamada a ramificação, que leva água. Essa água ela vem desde a raiz, que suga da terra, para chegar até os ramos. Se nós não tivermos enraizados na fonte de água viva até a parte mais oculta e mais invisível, facilmente nós vamos entrar em sequidão. O que significa abandonar? Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu não sou a pessoa mais eloquente, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto que Deus ele quer falar. Por que nós abandonamos? Por que nós se tornamos seco? Um galho, quando ele é cortado, o que isso significa? Será que o galho não abandona a árvore? Aqui nesse versículo que eu li vai dizer que todos aqueles que te deixam, ó Senhor, esperança de Israel, serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Você se separar de Jesus é como um galho se separar de uma árvore, se separar da fonte das águas. Quanto mais a sua raiz tiver infiltrada, quanto mais a raiz dessa árvore tiver infiltrada na terra, mais vai ser a água que vai entrar por ela. Eu quero te dizer hoje que você é como essa árvore. Você é como essa árvore. Você é como esse ramo dessa árvore. A sua atitude quando você muitas vezes não quer, quando você abandona Deus, você tá, sem você perceber muitas vezes, você tá abandonando fonte de água. Mas Ana, o que você está querendo dizer com isso? Você não percebe. Por que a gente não percebe? Bom, existe um motivo talvez para a gente estar abandonando ao Senhor, não é verdade? O que está te atraindo? O que está te desconectando da fonte de águas vivas? O quê? Talvez algo que te desconecte da fonte faz parecer que está tudo bem. Faz você se conectar com outras coisas. Faz você viver uma vida de sequidão. Você vive uma vida de sequidão? Você vive uma vida que você sente que faltam coisas? Como que é para uma árvore ficar sem água? Uma árvore se ficar sem água é uma árvore... Ela esmorece, ela seca. A gente não percebe isso no íntimo. Às vezes a gente olha para a vida da gente, ou você pode estar olhando para a sua vida e tá percebendo, sentindo falta, vivendo do jeito que for.
mas você está insatisfeito. Só que aí Deus está falando, Deus está falando sobre justamente as pessoas que se apartam dele, que abandonam ele, porque ele é a fonte de águas vivas. E aí o que Deus vai falar no versículo 14? Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. O que eu quero estar falando para você hoje? Não existe cura longe da fonte de água viva. A cura, ela necessita que você necessita de limpeza, de água. A água, ela vem para limpar, para hidratar. Ana, você está viajando, você está falando essas coisas. Não, eu não tô. Eu tô falando o que Deus está falando aqui na palavra. Cura-me, Senhor, serei curado. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. O que Deus está falando aqui? Ele termina o versículo 13 falando sobre águas vivas e ele começa o versículo 14 falando sobre cura. Irmão, se você tem virado as costas para Deus hoje e tem visto sequidão na sua vida, peça para Ele te curar. Que as águas vivas de cura venham te conectar com Deus hoje. Tem água viva para você hoje. Água viva vindo de Deus para a sua vida hoje. Porque essa água viva, ela sabe o que Deus me mostra aqui? Uma árvore com um broto que estava secando e quase quebrando e se apartando da árvore. Só que a água, ela entrava e ela fazia voltar a vida. O broto, ele ia se hidratando novamente. Ele ia se hidratando novamente. Amém? E esse broto, ele ia se conectando novamente na árvore. Nós não temos vida fora de Jesus. Deus está falando hoje aqui, nós não temos vida fora de Jesus. Nós não temos a vida fora de Jesus. Ela é para a morte e para a escassez. Deus é a água viva que é capaz de brotar ao cheiro das águas toda a árvore. Por que ele está falando como Jeremias está se dirigindo a Deus aqui, sabe como? Esperança de Israel. O que a terra de Israel está vivendo hoje? Sequidão. Ela está sendo atacada. O Senhor é a esperança de Israel. É o povo escolhido. Irmão, é tempo de se conectar à fonte de águas vivas. É tempo de viver conexão com Deus hoje, de ser curado pela água viva hoje. O Espírito Santo, ele se move dentro de nós, ele se move através de nós. Por que nós mergulhamos numa água quando nós vamos ser batizados pelo Espírito Santo? Vamos ser batizados nas águas, porque nós vamos renascer do Espírito. Nós vamos renascer de águas vivas. Eu quero te convidar hoje a você renascer. A você renascer nas águas.
O homem do tanque de Betesda, ele esperava que alguém levasse. Quando as águas eram agitadas, ele esperava que alguém levasse ele até as águas, para que ele fosse curado. Só que Jesus chegou e falou com ele, falou para ele levantar. Perguntou se ele queria ser curado e falou para ele levantar. Deus, Ele está dizendo para você hoje que ainda existe água, ainda existe vida em você. Ele quer agitar as águas dentro de você. Ele é a fonte viva dentro de você. Ele é a fonte viva que ainda existe em você, que quer te curar, irmão. Cura-me, Senhor, e serei curado. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu de meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia mau. Irmão, Deus, Ele é aquele onde nós nos refugiamos. Sejam envergonhados os que me perseguem, não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles e não me assombrem eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-o com dobrada destruição. Então quero deixar essa reflexão para você hoje. Amém? Deus está me dando outra passagem aqui agora. Eu ia dizer para você que Jesus é mais do que a água que você bebe. Ele é a água que você toma e você nunca mais tem sede novamente. A mulher samaritana foi oferecer, ele pediu água para ela, ela foi oferecer, questionar ele sobre a água. E o que ele disse? Se você soubesse a água que eu te dou, você não teria sede. E Deus está falando aqui. Ele é a fonte de água. Ele é alívio alcançado. Hoje Deus, Ele quer te abastecer o seu espírito. O seu espírito pode estar com sede hoje. Está desidratado. A sua alma, aliás, está desidratada. E hoje Deus, Ele vem como água viva sobre a sua vida. Ele vem para te abastecer. Que Ele venha hoje abastecer a sua alma. Amém?